Boa noite, pessoal. Mais uma vez, hoje, dia 28 de março de 2023, nossa aula de número 6 e a parte 2 da nossa, então, matéria, Teologia do Novo Testamento. Os slides já serão devidamente projetados aqui para que a partir deles se dê continuidade. Muito bem. Então, parei aqui na questão do sumo sacerdote, né? Sumo sacerdote. Em Hebreus. E o tema central dentro da cristologia de Hebreus, então falei bastante a respeito da cristologia, e o tema central é Cristo como sumo sacerdote. Então, o autor vai trabalhar muito esse aspecto aqui, sendo que o principal argumento do livro é que a instituição eclesiástica do Antigo Testamento era apenas uma sombra da realidade, não podia lidar com o problema do pecado. A sombra do Antigo Testamento é justamente a figura do sumo sacerdote. A realidade celestial aproximou-se com a morte de Jesus, pela qual ele expulsou o pecado de uma vez por todas. Portanto, a apostasia de Cristo significa condenação, pois não há outro caminho para a salvação. Aí entra exatamente aquele assunto que o pastor Renan destacou aqui. Então, o que está aqui em destaque? Qual que é o grande X da questão? Se a realidade do Antigo Testamento, que era o sumo sacerdote, era uma realidade temporária, ou seja, era uma realidade baseada em sombra, que apontava para uma realidade superior e que essa realidade não pode, de forma alguma, apagar os pecados, e só Cristo pode, então rejeitar a Cristo e rejeitar a sua obra implica nesta condenação, no texto que foi lido pelo pastor Renan. Então, rejeitar a Cristo significa aguardar uma expectação de juízo, um ardor de fogo, conforme Hebreus 10, 27. Porque está se rejeitando exatamente o quê? Está se rejeitando o único caminho para a salvação. Está se rejeitando Cristo, que é o verdadeiro caminho. Vocês estão rejeitando Cristo para voltar para a sombra, para voltar para aqueles que não podem, de forma alguma, purificar os pecados. Então, é isso que o autor está querendo que eles entendam. Vocês querem voltar para uma realidade que é incabível vocês voltarem. E sobre esse aspecto, o autor trabalhará diversos versículos. Quem lê para mim Hebreus 10, 4? Por gentileza. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Isso. Pastor, ainda o senhor, por gentileza, Hebreus 9, 13. 9, 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne. Hebreus. Peraí, vou pegar a referência aqui. Hebreus 9, 13, né, pastor? 9, 13 eu li. Perfeito, perfeito. Então, esses dois versículos, já peguei a referência aqui de volta, que falam exatamente sobre isso daí. Ora, o sangue dos animais, o sangue de touros, de bodes, eles não tiram os pecados, eles não tornam as pessoas puras, e eles são constantemente repetidos. Então, se eles são constantemente repetidos, como é que eles podem ser um sacrifício perfeito? É exatamente isso que o contexto de Hebreus 10, que nós falamos na aula no bloco anterior, está destacando. Hebreus 10, 11, no texto que eu li aqui para vocês, diz: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Hebreus 7, 27 diz, em contraste do sumo sacerdote com Jesus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, Jesus, né, não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, o autor está dizendo bem claro: o sumo sacerdote do Antigo Testamento é insuficiente. Ele não pode te salvar.
ele precisa constantemente se apresentar diante de Deus para se purificar e depois apresentar o sacrifício para purificar o povo. E esse sacrifício precisa ser realizado constantemente. Jesus, com um único sacrifício, purificou-nos para sempre. E vocês querem voltar para essa realidade de vida? É essa realidade consciente? É essa realidade que vocês querem realmente voltar? Então, se vocês querem voltar conscientemente para essa realidade, não resta mais o que fazer por vocês. Vocês estão negando o próprio Cristo. Vocês estão negando a própria verdade de Deus, que se entregou por cada um de nós. Hebreus fala no capítulo de número 10, no versículo de número 14, a respeito do sacrifício perfeito de Jesus. Quem lê para mim? Hebreus 10, 14. Hoje é Pode ver. 10:14. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Ô, Rafa, eu posso fazer um adendo antes de Claro, você claro, mandar? claro. Até você, eu falo assim por mim, tá? A experiência minha. Eu vivi uma fase da minha vida, tipo, tá, até atrela a questão do catolicismo, né? Porque você fala, pô, cometi um pecado, eu vou ali orar meia hora, sabe? Como se estivesse fazendo um sacrifício, barganhando, achando que isso, né, vai ser a razão de purificação, né, de libertação. Então, assim, quando você cria maturidade no evangelho, né, você entende que somente o sangue de Jesus basta, Sim, né? Então, assim, nada do que nós façamos vai se comparar ao que Jesus fez na cruz, né? Então, é esse sangue que nós temos que buscar todos os dias, né? A nossa purificação e santificação nele, né? Através dele. Então, eu sempre falando agora, eu lembrei, né? Falei, meu, quantas vezes eu me peguei em situações assim, pô, não, vou jejuar, não, vou, sabe, vou ler a Bíblia, tipo, a gente fica tentando, né, arrumar ali. Hoje já não tem mais animais, mas muitas vezes a gente quer se colocar em situações usando dessas peripécias, digamos, dessas ferramentas, digamos, não é errado, né, para que a gente possa achar um meio de se santificar, digamos assim. sim. E pegando o seu gancho, Fê, aquele que rejeita Cristo está querendo voltar para sua própria estilo de vida, achando que as suas atitudes, achando que o seu estilo é melhor do que Cristo, ou substitui Cristo, que é exatamente o mesmo contexto, só muda ali a questão do judaísmo em si. Então, todo aquele que conhece Cristo e volta, aí lembro também da passagem de Pedro, né? Que embora não estejamos em Pedro, e a gente vai voltar lá para, a gente vai ter um tempo aí também em Pedro, fala algo muito semelhante. Deixa eu pegar a passagem aqui do que eu quero passar aqui para vocês, ó. Na passagem de Pedro, de 2 Pedro 2:22. Em um contexto um pouco diferente, mas que tem as suas similaridades, que fala mais ou menos assim, né, daqueles que voltam ou daqueles que conhecem a verdade e por algum motivo a rejeitam, consciente, voluntariamente, diz que confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. A porca se lavou e voltou agora para a lama, e o cão voltou para o seu próprio vômito. Olha que figura forte que Pedro utiliza, que é mais ou menos aqui comparado à realidade de estar em Cristo e querer voltar para uma realidade totalmente inferior e menor do que o sacrifício de Jesus. Então, Ô, ô, oi, pastor Rafa, Renan, pode falar. eu não sei se foi citado, não cheguei a ouvir. Lá no capítulo 10 de Hebreus também usa essa questão, né? No final, lá quando ele diz: Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que perseveram, né? Perfeito, pastor. Também está Perfeito. falando disso aí, né? Perfeito. É exatamente aquilo que você falou. Em tons fortes, né? Em tons bem incisivos, chamando a atenção dessa galera aí. Exatamente. Então, é sobre esse aspecto que o sumo sacerdócio do Antigo Testamento será comparado.
Temos ainda em Hebreus falando sobre esse viés também a respeito da nova aliança. Então, em Cristo nós temos uma nova aliança. Hebreus 7,12, quem lê para mim? Hebreus 7,12. Isso, Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. isso. Então, mudou-se o sacerdócio e mudou a lei. Então, nós estamos agora sobre a lei da nova aliança, a lei do Novo Testamento. Exatamente nisso que o nosso slide está apresentando. A revelação do Antigo Testamento era fragmentária, era uma sombra, era parcial, estava dividida em muitas partes. Nenhum ponto da revelação antiga era capaz de transmiti-la como um todo. A revelação do Antigo era diversa, vindo aos homens de vários modos diferentes, por profetas, por sonhos, por teofanias, por aparições angelicais. No entanto, nenhum deles foi capaz de transmitir a revelação como um todo. Somente Jesus, conforme a própria abertura de Hebreus nos diz, que Deus nos falou nos últimos dias por intermédio do seu Filho. Deus passou a falar de um modo diferente. O seu Filho, Jesus, perfeito, para dizer aos homens exatamente aquilo que eles necessitam ouvir, aquilo que nós realmente necessitamos compreender, essa nova dimensão. Então, a antiga aliança, ela mostrou-se ineficiente. Ela não conseguiu, por si só, ela não tinha o poder que Jesus tem na nova aliança. É claro que, durante o período em que eles viveram, essa era a revelação que eles deveriam seguir, né? A revelação de Deus, ela é parcial, ela é progressiva, né? Ela vai se manifestando pouco a pouco. Então, na época deles, eles estavam sobre esta aliança. Agora, vocês estão numa aliança totalmente diferente. Se a gente pode fazer um paralelo aqui, vamos tentar fazer o seguinte paralelo. É como se todos nós que vivemos no século XXI, em pleno ano de 2023, desfrutando de toda a realidade que nós temos hoje, advinda da tecnologia, que nos proporciona um imenso bem-estar, na verdade. Hoje a gente está aqui na nossa aula, você está no conforto do seu lar, acabou a aula, aí você estica aí para o sofá e já está de boa e tal. E hoje você consegue falar com qualquer pessoa aí por meio do seu celular, né? Todo mundo basicamente tem celular, WhatsApp, seja lá o que for. E uma pessoa quisesse insistir, dizer, não, esse negócio não vale a pena. Eu quero voltar a usar as fichas. Quem é da época da ficha aqui do orelhão? Eu quero voltar a usar ficha para falar com os meus amigos. Eu quero voltar a usar os orelhões públicos para conversar com as pessoas. Não é nem a época do cartão ainda, a época da ficha lá que durava 2, 3 minutos, nem lembro. Não é do meu tempo, tá? Mas alguém me contou aí. Aí você ouve essa pessoa dizendo, não, eu quero voltar, eu rejeito o uso da tecnologia. Você fala, mas isso aqui é incabível. Isso aqui não tem cabimento, não tem como você voltar a querer sair tarde da noite, por exemplo, para querer ligar para alguém para comprar ficha, e se você não tiver ficha, aquele horror todo. Não é assim? Hoje você faz aqui essa ligação da sua casa, você tem lá a sua internet, liga e tá tudo bem. E a pessoa insiste dizendo: não, esse negócio não funciona, eu quero voltar para a época do orelhão. É a mesma coisa, dadas as devidas proporções, né? Então, você consegue imaginar aqui o quanto que essa pessoa está retrocedendo ao passo da tecnologia que ela está vivendo e coloca numa escala muito maior no âmbito espiritual. A pessoa quer voltar a usar lá os seus orelhões, usando essas fichas, sendo que ela já desfruta de uma realidade, uma tecnologia muito diferente. Essa é mais ou menos a diferença. Só que aqueles que viveram na época do orelhão, já passo para o senhor, pastor Renan, não imaginavam que um dia a gente chegaria nesse nível. Então, naquela época, você só tinha esse meio de se comunicar com as pessoas. Você não imaginaria que um dia iria chegar nessa tecnologia, nessa forma que hoje a gente tem. Então, naquela época era dessa forma, mas hoje não precisa ser mais. Acho que nem tem mais orelhão na rua, né? Acho que nem vi, nem sei mais se tem. Diga, pastor Renan.
Viu, Rafa? A ineficiência da lei, ela não é exatamente na questão da remissão, Perfeito, perfeito. porque até lembrando daquele versículo que a gente tinha comentado na outra aula, a letra mata, mas o espírito vivifica, a gente percebe que, analisando a lei, a gente percebe que a lei ela se satisfez na morte, né? Ela Sim, foi cumprida, as exigências dela foram cumpridas na morte de Cristo, né? sim, Cristo morreu para cumprir as exigências justas de Deus através da lei, né? É, Então, a ineficiência dela não é na questão de apontar para a remissão, porque faltava o Messias que redimiria os homens dos seus pecados, né? Então, perfeito. eu diria que ela é até incompleta, né? Sim, que está centrada na figura do sumo sacerdote, que Isso, tem é verdade. que tem exatamente esse ponto como ápice dessa questão da remissão. É perfeito, pastor, é isso aí. É importante destacar, né? O senhor colocou um ponto que é muito relevante aqui de ser comentado. Ela não é de todo inútil, não é isso, né? Então, voltando para o exemplo do orelhão. Na época do orelhão, ele salvou todo mundo, né? Assim, quem nunca usou? Eu falo assim, mas a gente já viu, né? Uma vez ou outra, um aqui, outro acolá. Mas era a época, não era? Quando você tinha que fazer uma ligação e não tinha o uso do celular, era dessa forma que funcionava. A lei, naquela época também. Essa era a maneira. Então, ela não é inútil, ela se tornou ineficiente exatamente nesse aspecto. Em Cristo nós somos salvos. Então, se você já tem o caminho, você não tem mais a necessidade de voltar para a antiga realidade. É perfeita a sua colocação. É isso aí, pastor. Viu, Rafa? É Pode porque falar. até mesmo a gente lê o versículo que ele vai falar da questão dos sacrifícios, que eles não redimiam os homens dos erros. E esse mesmo sacrifício, ele não foi ditado pelo próprio Deus Sim, quando implantou a lei, a parte sacrificial da lei no Antigo Testamento. sim, Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que é insuficiente, e o próprio Deus no Antigo Testamento ditou os tipos de sacrifícios, né, as suas características. Então você vê que há um contraste aí, é uma questão, né? sim, Eles só eram sombras mesmo, né? Os seus sim, elementos eram sombras, mostravam ineficiência na aplicação, porque exatamente se aguardava algo mais excelente, que é o ponto do escritor aos Hebreus. Aguardava essa superioridade da lei de Cristo, né? uhum, sim, Que é perfeito. a lei do Espírito de vida que nos libertou da lei do pecado, da morte, né? E isso se conecta diretamente com a abertura do texto do primeiro capítulo de Hebreus, que é o texto que o Fê leu. Quando ele diz: no passado, Deus nos falou por intermédio dos profetas, Deus nos falou por intermédio dos patriarcas, Deus nos falou por intermédio até mesmo de anjos, e nenhum deles foi capaz de trazer o máximo da revelação. Então, se eles não foram capazes de absorver o máximo da revelação, consequentemente, não absorveram o ápice da remissão, da salvação, que agora está sendo revelado, ou que já foi revelado a partir de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está o ápice, está o máximo dessa revelação, que está contida por intermédio do seu sacrifício ali naquela cruz, né? Pastor Renan quer falar mais alguma coisa? Ou alguém mais? Tranquilo, Rafa. Beleza. Fiquem à vontade aí, tá? Muito bem. Então, Cristo abriu um novo caminho para nós. Cristo é o melhor sacerdote. Ele é, de fato, a concretização da verdade de Deus. Ele é aquilo que a sombra apontou. Ele é aquilo que o Antigo Testamento prometeu. Ele é a realização, né? Ele é o melhor pacto, são melhores promessas, é o melhor sacrifício através do seu sangue derramado. Então, se tudo isso está sendo apresentado, é isso que vocês devem permanecer, é nesse caminho que vocês devem continuar. Então, a nova aliança,
aponta para essa realidade. O autor também trabalha a respeito da vida cristã. E o pré-requisito para a vida cristã é a fé, que será trabalhada aqui. Então, nesse livro, a fé recebe uma ênfase diferente daquela que aparece em João e em Paulo. Paulo percebe a fé como uma confiança pessoal e compromisso com Jesus. Então, é nesses termos que o apóstolo Paulo trabalhará fé. Percebe também uma coisa aqui, né, que é importante destacar. Uma palavra, às vezes, no seu significado original, não quer dizer aquilo que o autor tem em mente. Pode ser que o autor tenha outros objetivos em mente. É muito comum, isso é muito comum, porque a língua ela é viva. Da mesma forma, hoje, nós usamos determinadas palavras para designar um sentido, até mesmo diferente daquele que é o habitual. Da mesma forma acontece antigamente. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem clássico disso daí? Quando a gente fala assim, ó, eu vou tomar o ônibus, na nossa língua aqui. Você toma o ônibus. Isso aqui para um gringo é o fim da picada, né? Porque não se toma o ônibus. Você entra no ônibus. Mas no nosso cotidiano, dentro da nossa cultura, se entende claramente a expressão vou tomar o ônibus. Mas se você ouvisse essa frase, né, e você fosse pesquisar no dicionário, você vai ver tomar. Nem sei qual os significados da palavra tomar no dicionário, mas vamos supor, beber, ingerir, consumir. Aí você vai falar, mas como é que os caras tomavam, como é que os caras bebiam ônibus, como é que eles consumiam ônibus? Né, você fica com esse paradoxo. Às vezes é a mesma coisa que a gente faz quando a gente pega uma palavra e tenta buscar o seu sentido. Então, no original, esse é um dos passos. Uma das formas é ver como o autor trabalha aquela palavra. Então, quando ele trabalha aquela palavra, o que ele quer dizer ao utilizar aquela palavra? Isso é bem importante. E aqui a gente percebe a diferença, porque Paulo vai trabalhar exatamente fé como relacionamento. Paulo vai trabalhar fé como uma união em Cristo. João também vai semelhante. Agora, em Hebreus, é um pouco diferente de tomar, perdeu. É bem assim, né, pastor? Tomar em nossa linguagem é perdeu, sai daí. Então, em Hebreus é um pouco diferente. Hebreus não é só um relacionamento. Hebreus olha só, como tem toda a riqueza e faz todo sentido. Porque o relacionamento deles já estava meio que rompendo, né? Porque eles estavam abandonando a Cristo. Então, o relacionamento deles com Cristo já estava ali meio que rompido. Então, o autor vai trabalhar a fé exatamente com esse significado, capacidade de perceber a realidade do mundo invisível. Qual é a definição de fé em Hebreus 11:1? Quem disse para mim? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se creem, né? Algo assim. Isso. Perfeito. Então, essa definição se encaixa exatamente aqui, ou essa explicação se encaixa perfeitamente na definição de Hebreus 11:1. Fé é capacidade de perceber a realidade do mundo invisível de Deus e fazê-lo o objeto básico da sua vida, em contraste com o caráter transitório, temporário e muitas vezes mal da existência humana presente. Hebreus nos dá o resumo da definição da fé, como é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então, vocês não viram o efeito do sacrifício de Jesus, que tem repercussões na eternidade, mas vocês precisam crer, vocês precisam ter fé para acreditar que o sacrifício de Cristo trouxe esse firme fundamento, essas coisas que vocês não veem na eternidade, que se compara com o caráter transitório, temporário da nossa vida. Vocês estão sendo atribulados por um breve tempo. Aí entra o versículo que eu li lá. Qual que era outro versículo? Aqui, Hebreus 10:37. Um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Vocês estão sofrendo, e eu não minimizo, não desqualifico o sofrimento de vocês, mas é breve. Então permaneçam firmes em uma realidade transcendente que está acima do tempo, porque certamente isso resultará em galardão para vocês, resultará em recompensa para vocês. Então não foquem aqui nessa terra, olhem para Jesus.
o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Por quê? Porque Jesus não olhou apenas para as coisas dessa terra. Jesus olhou para onde? Para as coisas eternas. Jesus não focou a sua vida aqui, por isso que ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque a sua vida, a sua existência, ele sabia que ele tinha algo a cumprir, que a sua vida repercutiria na eternidade. Então, ele é o nosso autor e consumador da nossa fé em ser perfeito, porque se ele focasse aqui apenas nos seus problemas, na sua agonia antes de ser crucificado, ele não conseguiria cumprir a sua missão. Mas ele olhou para frente, ele olhou para a eternidade. E a fé exige, dentro dessa definição de fundamento, de coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, que aquele que se aproxima de Deus se aproxime desta forma, crendo que ele existe. Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Mas não galardoador nesta terra, mas galardoador na eternidade. Então, o homem de fé em Hebreus é aquele que não considera, ou aquele que não se baseia, aquele que não se prende ao mundo visível, ao mundo terreno, mas aquele que reconhece que as realidades espirituais do reino de Deus estão acima de tudo, estão acima das nossas aflições, e que não é possível reconhecer essa existência por intermédio dos nossos sentidos físicos. Por isso, nós devemos olhar para além da nossa existência. Dentro disso, o autor aos Hebreus trabalha e compara o povo do Antigo Testamento, dizendo que eles fracassaram, em certa medida, porque eles não possuíram esse tipo de fé, não enxergando além da sua situação imediata na história. É claro que esse tipo de afirmação não se estende a todos os personagens em si, mas se aplica de uma forma generalizada para dizer que eles não conseguiram, não tinham essa capacidade de olhar para além do que eles estavam vivendo, porque essa capacidade nos é permitida por intermédio de Cristo. E claro que pontualmente em Hebreus 11 ele vai trabalhar alguns personagens que olharam para além da sua realidade. Então, triunfar em fé é viver não sendo limitado, não sendo preso para essa realidade aqui terrena. É viver olhando para além. Olha só, Hebreus 11, vamos destrinchar um pouquinho esse capítulo, que vai falar um pouquinho a respeito dessa realidade, desse ponto de vista. Então, fé é ir além, é ver além da nossa realidade. Hebreus 11, quem lê para mim, versículo 13 e 14. Hebreus Pode ler, Rafa? 11. Pode Opa. ler. Quer ler, Sérgio? O próximo, o pastor Carlos lê. 13 e 14. Isso. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Isso. Ô, Sérgio, lê para mim também o versículo de número 26 de Hebreus 11. Versículo 26. Isso. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Isso. Então, ó, as passagens, os versículos lidos aqui, que estão nesse contexto, né, quando o autor aos Hebreus, no capítulo 11, trabalha a questão da fé, destaca que aqueles que são exemplos de fé
o são porque eles olharam além da realidade. O versículo 26 fala a respeito de Moisés, cuja informação começa no versículo número 24. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tal, tal, tal. Escolheu ser maltratado com o povo de Deus porque ele olhou para cima, ele olhou para uma outra realidade. Então, vocês que estão querendo viver ou que estão querendo voltar, vocês estão fracassando. Vocês não estão olhando para esta nova realidade. E aí entra uma passagem bem intrigante de Hebreus, que eu vou pedir para o pastor Carlos ler. De Hebreus 6, o famoso texto de Hebreus 6, né? Hebreus 6, 4 a 6, tá, pastor? Por gentileza. Hebreus 6, de 4 a 6. Isso. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignominia. Perfeito. Ignomínia. Isso. Vergonha, vitupério, É, dependendo da tradução. Bom, esse é um texto, debate, né, pastor Renan? E bota debate nisso. Então, agora que a gente já está dentro desse contexto todo, dessas informações aqui de Hebreus, a gente deve ler esse texto da seguinte forma. Primeiro, quando a gente lê esse texto, a gente sempre lê esse texto sobre o olhar ou sobre o já carregado de um monte de paradigma e preconceito. A gente olha esse texto para buscar respostas calvinistas ou arminianas, se a salvação se perde ou não se perde. Não é assim? A gente já recorre esse texto a isso. Então, e a primeira coisa é que o autor não tinha nem esse conhecimento em mente. O autor está pouco se lixando para esse negócio aí de salvação se perde, não se perde. Isso é coisa que depois foi inventado no decorrer do tempo, né? Isso daí é uma coisa que os calvinistas, os arminianos, que não tinha lá muita coisa, eles foram inventando, foram sistematizando esse tipo de ensinamento aí. Mas a principal lição aqui em Hebreus, né? Então vamos nos esquecer dessa questão aí de salvação se perde ou não se perde, porque não é o tema aqui. Ah, mas pode ser usado? Não, até pode, mas não é o nosso foco aqui. O foco aqui é exatamente tudo isso daqui que foi trabalhado para a gente fechar o livro de Hebreus. Então, o autor está sendo muito claro, depois de toda essa construção aqui. Vamos lá. Jesus é o sacerdócio perfeito. Jesus cumpriu a lei. Então, Jesus não precisa de repetidas vezes se apresentar como sacrifício, tampouco para se purificar ou para purificar as outras pessoas. Ele é o caminho que vocês devem seguir. Se vocês estão rejeitando e vocês já foram iluminados pelo Espírito uma vez para compreender essa verdade, o que resta fazer por vocês? O que tem? Se não tem outro sacrifício, que sacrifício resta apresentar para vocês ó, vamos lá, o sacrifício de touros e bodes apontava para Jesus. Ele não era perfeito, esse sacrifício de touros e bodes. O autor trabalhou aqui. E o sacrifício verdadeiro. Vocês querem apresentar o outro sacrifício, sendo que esse não era perfeito? Vocês querem sacrificar o quê? O verdadeiro sacrifício já foi feito, já foi realizado. Então não tem o que fazer, se vocês querem voltar. É literalmente o abandono da fé, de uma forma consciente, de uma forma voluntária, de uma forma intencional, onde já se sabe, já se conhece, já se provou do conhecimento da verdade, da experiência iluminadora e transformadora do Espírito Santo, mas se quer ainda voltar para os caminhos antigos. Se Jesus é o único caminho, que outro caminho vai existir por vocês? Não tem outra alternativa, não tem outra iluminação, não tem outra possibilidade. Então, esse texto, e bem como todas as demais passagens de Hebreus, devem ser primeiramente lidos dessa maneira. Se uma pessoa deseja voltar, e eu não estou falando já passo para o senhor, pastor Renan, falando de pecados
acidentais ou coisas semelhantes. Não, são coisas intencionais mesmo, coisas conscientes, coisas voluntárias, um abandono da fé, de fato. Não é qualquer coisa que está sendo falada aqui em Hebreus. É uma rejeição de Cristo, né? Estão rejeitando a Cristo. Diga, pastor Renan. Ô, Rafa, é mais ou menos o significado de apostasia, não é? É isso. Apostasia não é abandono público e consciente da fé? Sim, é isso. É apostatar da fé. Sim, né? Sim, é apostatar Maravilha. da fé dessa forma aí, consciente. Perfeito, pastor. Que é exatamente aquele que também se junta ao texto que o senhor leu. Pecarmos voluntariamente, voltarmos, apostatarmos voluntariamente. Pastor, o senhor está com a mão levantada, quer falar mais alguma coisa? Não, eu apertei uma vez só, Rafa. Ah, tá bom. Acho que Deixa eu. permaneceu aí, mas não, já finalizei já. Perfeito. Fê, Ô, Rafa, essa questão da apostasia é até algo que eu tava vendo essa semana como é que eu posso dizer, uma live que até os pastores mandou pra gente, mandou pra mim, na verdade, né? Sobre a questão de que na Europa, acho que eu ouvi os missionários falando lá na live, depois até mando no grupo do curso pra vocês assistirem, é muito boa. pode mandar. Que fala que na Europa tá, acho que o número de cristãos ela tá chegando a 2% só no continente europeu, né? E o que eles batem, até é o que eu já vi vários pastores Hernandes, enfim, vários pastores falando, né? Que hoje a Europa, ela foi um continente onde houveram vários palcos de grandes avivamentos, né? Se a gente buscar na história da igreja ali. E hoje é o continente onde mais está grande, tipo assim, onde tem maior a incidência da apostasia, né? Do Uhum, abandono da fé público. E só que assim, eu quero trazer também aqui para o Brasil, né? Porque eu tenho pessoas próximas a mim que são pessoas que andaram né, na caminhada com Jesus ali, né? E tudo, que estão abandonando. E eu fico triste, assim, eu confesso. Eu sei que também tem toda a questão de um cumprimento ali, né, da palavra, mas o que a Bíblia diz que no fim dos tempos, né, isso aumentaria, realmente hoje a incidência de pessoas abandonando publicamente a fé está cada dia crescendo mais, né? Isso é algo preocupante, sim, né? Então é uma coisa que essa teologia de Hebreus, ela calha muito nos nossos dias de hoje, né? sim, Resumindo a história. sim. E eu diria mais ainda, o Fê, complementaria ao que você disse com as seguintes informações. Antes de partir para a Europa, ou antes da Europa vivenciar toda essa realidade através de avivamentos, né, de ser evangelizada, nós vemos isso acontecer na Ásia, da onde os próprios cristãos fugem, e hoje a Ásia, do jeito que está, dominada por outras religiões, e cuja expressão cristã é bem pequena também, saindo, partindo para a Europa, e aí a informação que você trouxe, se expandindo para a América, os Estados Unidos, colonizado por uma nação cristã, posteriormente o nosso país. E o reflexo, por exemplo, então a gente vê o reflexo na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, um cristianismo mais formal do que de fato pessoal, um cristianismo muito mais de rótulo, de aparência, do que de devoção. Claro que não se exclui de forma nenhuma os cristãos verdadeiros em qualquer um desses lugares. E o próximo lugar, teoricamente, seria aqui, né? Onde se teve grandes acontecimentos aqui, ou grandes expansões, seria o nosso país e a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Uma coisa bem bagunçada. Parece que onde o cristianismo fez história, parece que as coisas vão tentando se apagar, né? Impressionante isso. Impressionante mesmo. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa sobre Hebreus? Ô, Rafa, Pode falar, pastor. só um comentário aí sobre Fica à a vontade. Inglaterra, né? Parece que o nome Charles Spurgeon foi facilmente trocado por Richard Dawkins, né? É Uhum, a precursor do ateísmo aí na Inglaterra, né? sim,
sim. Os próprios templos, né, pastor? O pastor Bruno aqui, que é o pastor do Felipe, da Camila, da Thalita, da Laís, que ouve as nossas aulas, comenta, ele esteve lá, né, Fê? Na Europa, vendo os templos, né? Isso. Vendo os templos que outrora eram cheios, que receberam as visitações espirituais, né? Os grandes avivamentos hoje estão vazios, né? Estão, né, viraram museus, outros, os que são frequentados por pouquíssimos cristãos. Então é bem triste de ver, né, essa realidade sendo reproduzida. E, Rafa, até o Hernandes tem uma pregação dele que ele fala que, não sei se é na Inglaterra, eu não lembro exatamente o país, ele falou que ele ficou bem triste que existem templos que viraram bares. Sim, Também também tem isso. isso. Sim, Isso sim. que eu ia falar, danceterias mesmo, cara. Uhum. Viraram baladas. Impressionante, né? Esse, esse abandono, né? Não só de pessoas, mas de gerações, né? De gerações aí. Sérgio, quer falar Tem alguma coisa lugares que a gente ouve falar, Rafa, que eles estão fazendo culto a cada 3 meses, cara. lá na Europa? É, tem Nossa, lugares aí o culto já não é mais nem semanal. é uma situação Ouvi vergonhosa, falar né? isso aí também, de lugares lá. Uhum. Que dirá da nossa nação agora, né? Oremos, oremos por ela. Sérgio, quer falar alguma coisa? Não, eu ouvi falar também sobre que estão fechando essas igrejas, que está diminuindo. Só que tudo isso, por incrível que pareça, não me impressiona, não, porque se a palavra fala que nos finais dos tempos muitos corações se esfriarão, eu só acho que é o cumprimento Uhum. da própria palavra de Deus. Ele já Sim, sabia que essas coisas iam acontecer, né? sim, sim. Bem colocado, Sérgio. Muito É bem. triste, mas tudo que a palavra fala, filho se levantará contra pai, pai contra filho, nação contra nação, muitos corações se esfriarão. Então, hoje em dia, você vê que o amor ágape e as coisas do próximo, as pessoas não, né, é, não se comovem, não sente a dor do outro, e tudo isso é cumprimento, né? Que Sim, nem a gente está em oração pela irmã, e eu creio, você sabe da minha cunhada também, que está na luta aí há 3 anos, e eu creio, porque só quem é crente mesmo, quem crê mesmo, quem é cristão, que chamam de louco, né? Que nós crê na vitória, nós crê que Deus ainda opera. Então, isso o que o mundo traz de informação, o que a gente vê, não me impressiona muito não, porque eu tô sempre tá vendo, fazendo a comparação da palavra, né? sim, O que que a palavra diz sobre isso. sim. E dentro desse nossa aula de hoje, o próprio texto de Timóteo 4 diz, 1 Timóteo 4, que nos últimos tempos alguns apostatarão ou abandonarão da fé. Bom, pessoal, alguém mais deseja falar algo, complementar? Tranquilos? Não. Então tá bom. Então, semana que vem estaremos aqui. Espero eu ter resolvido esse problema da minha câmera, que a minha câmera não tenha me apostatado. E a gente, e a gente estará aqui. Obrigado pela companhia, pela presença de vocês. Semana que vem Amém. ainda não é prova, tá? Fiquem tranquilos. Mas talvez na outra tenha. Não apostatem na prova. E a gente vai se falando pelo grupo. Deus abençoe, desejo a todos uma ótima semana. Fiquem na paz. Até semana que vem. Até, Deus abençoe. Amém. Boa noite. Deus Deus abençoe. abençoe. Isso aí.